Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Perdão. A arte, a magia, a demonstração de evolução. Tudo que cerca o perdoar. Magnânimo. Muitos nem pensam na grandeza que envolve esse gesto. Tanto que o maior entre todos que aqui nesse plano estiveram, deixou o legado, deixou marcado a ferro em cada um de nós a grandeza do dar o outra face. Realmente é algo indiscutível. Só que para muitos réis mortais, inatingível. Primeiro que o perdão, ele pode ser visto de muitas formas e também, em alguns casos, é utilizado contra aquele que consegue perdoar. Bom, quem nos disse? Perdoar e esquecer não são verbos sinônimos, longe disso, mas com certeza são os dois ingredientes fundamentais para a receita do conseguir não levar mágoa, não alimentar ódio ou todo tipo de sentimento venenoso contra aquele que de alguma forma nos agrediu. É complicado. A sabedoria popular imortalizou: perdoar é fácil, quero ver esquecer. E é um fato. É um conceito complexo que consegue multiplicar situações, reações, tornando-se praticamente impossível de se chegar a um denominador comum. E não é a intenção desse vídeo. Eu quero apenas que você assista a experiência a seguir e preste muita atenção. E no final, pense a respeito e tire suas conclusões. Eu sou a Natália. Hoje estou com 64 anos. De alguma forma, a trancos e barrancos, consegui me manter forte e construir uma vida. Sou casada, tenho 2 filhos lindos, a minha profissão, e posso dizer que estou realizada. Agora, felicidade é algo que eu não consigo garantir 100% que tenha alcançado. E as razões são muitas, mas eu não estou aqui para me fazer de vítima, não. Até pensei muito antes de enviar o meu relato. Mas eu resolvi me abrir, pensando até que, quem sabe, se mais e mais pessoas souberem, eu tiro essas toneladas dos meus ombros. Vou começar minha história desde os primeiros anos de vida. Sabe aqueles anos que a gente consegue lembrar? Pois é. E justamente essas lembranças, essas memórias da infância, no meu caso, são as mais cruéis e que eu bem gostaria de poder apagar, ou até mesmo que esses fatos jamais tivessem acontecido. Eu sou filha do seu Getúlio e da dona Marisa. Somos entre 4 irmãos, 2 meninos e 2 meninas. E eu era a mais jovem. O meu pai era um homem bem sucedido, respeitado na cidade onde vivíamos. Um homem a ser admirado. Montou uma empresa urbana, vamos dizer assim, um comércio, se dedicou muito e cresceu. E em paralelo, ele sempre foi de sítio, sempre viveu na periferia e jamais deixou esse lado campo dele, muito pelo contrário. Com o sucesso que conseguiu na cidade,
ele comprou mais terras ao redor daquele pequeno sítio que nasceu e transformou o local também numa empresa lucrativa. Ali ele tinha um aviário, tinha um comércio de ovos, ali ele tinha vacas leiteiras, ele produzia queijo, ele tinha também o seu alambique para aquela cachaça, mas é cachaça, sabe aquela cachaça de barril de carvalho, que chega amarela assim, sabe? Parece um uísque, se não for melhor que o uísque. Enfim, meu pai era um homem de múltiplas facetas. O sítio era um brinco. Os funcionários gostavam de trabalhar com ele, apesar da rigidez. Meu pai não sorria para ninguém. Meu pai era aquele homem direto, objetivo, o negociante, o comerciante. Como fornecedor, ele dizia que não gostava da pessoa, gostava do produto. Se pudesse botar mais de 100% de margem, aquele fornecedor viraria seu amiguinho de infância. Caso contrário, descarta-se. Ele frequentava o Lions, ele estava sempre nas altas rodas, mas tudo por interesse, porque se dependesse dele, ele não tirava as botas e não saía do meio do mato. Um homem fascinante. Um homem aí dos seus 1,80 m e tantos, uns 90 quilos, forte. E justiça feita, trabalhador. Antes do galo cantar, ele já estava de pé. E chegava em casa, 9, 10 horas da noite, se dividia entre as várias funções. Então esse era o empresário, o meu pai. Vou chamá-lo aqui pelo apelido, Humildinho. Era humildinho. Lógico que dá para entender o porquê, né? Você deve estar perguntando, vem cá, filha de um homem desses, aonde está o problema, a infelicidade, o trauma? Só que o meu pai era aquele tipo de pomada de uso externo, sabe? Na rua, era um homem admirável. Era um homem que não entrava assim na classificação de simpático, pessoa agradável, mas era um homem que todos conviviam e gostavam de dizer que eram amigos dele. Ah, o Humildinho é meu amigo. Mal sabiam eles que meu pai não era amigo de ninguém. Eu digo, meu pai era um psicopata. Infelizmente eu tenho que assumir essa realidade. E dentro de casa, o meu pai era sovina. Era algo absurdo. Ele tratava a mim e a meus irmãos como se nós fôssemos despesas que ele não precisaria ter. A minha mãe, coitada. A minha mãe sofria, a minha mãe não dava um pio, a minha mãe era escrava dentro de casa, porque a casa era grande. Mas ela não tinha ajuda de ninguém nos serviços de casa, ela tinha que manter tudo limpo. Meu pai, você já viu aquela definição de homem que vai pro bar, paga cerveja para todo mundo, mas nega um doce para o filho? Assim era o seu Humildinho. Meu Deus, era um inferno. A comida era racionada, mas racionada mesmo. Não tinha essa de repetir. O café da manhã era aquilo que se produzia, mas muito pouco. Isso é para vender. Não, isso aqui não é para a gente consumir, não. Era horrível. O meu pai, eu acredito que na época, no aviário, devia ter assim umas 200 galinhas. Tinha aquelas poedeiras e tinha umas para o abate. Meu pai contava as galinhas para ter certeza que a minha mãe não abateu uma para a gente comer. Agora, vocês não têm noção de uma criança com fome. Eu sentia fome. Uma criança com vontade de comer um chocolate, de tomar um refrigerante, uma criança... Nada. Nós vivíamos presos dentro daquele sítio. E ai que se comentasse com alguém.
E para piorar, o meu pai ele tinha o problema da bebida. Não, ele não era um homem que bebia todos os dias, não. Não. Durante a semana ele trabalhava e trabalhava pesado. Só que no final de semana, quando ele bebia, ele se transformava. Mas quando eu falo se transformar, talvez vocês não tenham noção do desespero que era a nossa vida. Eu lembro, eu era pequenininha. E o meu pai chegava em casa. Bom, quando ele não voltava do trabalho no fim de semana, minha mãe já sabia. Ele foi beber. E olha, a gente estava ali até que bem, felizinho, em paz. Nisso nós ouvíamos o carro dele chegando. Já era um desespero. Então a mãe, se ele chegasse no adiantado da hora permitida da gente estar acordado, que era 9 da noite, 9 da noite a gente ia estar tudo deitado, já dormindo. Porque 5 da manhã ia acordar todo mundo. Não interessava se era sábado, domingo, não. E outra, luzes apagadas para não gastar energia. Era tudo controlado. Ele era suvina, mas suvina mesmo. A minha mãe, coitada, minha mãe não via uma roupa nova, não via. Minha mãe era uma escrava. Só porque para aquelas galinhas que ele tinha fora, com o tempo eu fiquei sabendo que ele dava joias, dava de tudo. Ele era asqueroso. Aí quando ele chegava, minha mãe já botava a gente, já apagava as luzes, já botava a gente para dormir. A gente fechado no quarto ali, só ouvia os gritos. Ele quebrando tudo, ele batendo na minha mãe. Ele chegou a quebrar o nariz da minha mãe. Aquele homem era louco. E bêbado, então, ele era um monstro. E teve aquele momento que aí nós já estávamos assim, com 14, 12, 10, 8. Vou colocar assim as idades. Eu era mais jovem. Aí o meu pai, num desses dias, chegou, já dando uma de brabo, machucando a minha mãe e meu irmão, que já era um rapazinho, encarou o miudinho. E o meu irmão também, não era assim dos mais fracos, mas era uma criança, tinha 14 para 15 anos. Aí meu pai foi para cima dele, mas o mano, com a agilidade da juventude, aproveitando que o velho estava bêbado, conseguiu dar um rabo de arraio e o velho caiu. Quando caiu, ele saiu. Não vai ficar assim, minha mãe percebeu. Pegou todos nós e só disse, vamos correr. Eu assustado, imagina a menina. Estamos todos correndo e não deu outra. Meu pai tinha ido no carro, pega um 38 que ele tinha. E eu tenho certeza absoluta ali, se o meu irmão ficasse, ele mataria meu irmão. Mas nós saímos correndo. Saímos correndo e aquela criatura horrorosa saiu da nossa captura. E no sítio tinha um rio que passava ao fundo. E ali tinha mata ciliar, que ele mantinha, justamente para não ter problemas de assoreamento de terra. Era muito bonito. Eu falo sítio, vocês podem não ter uma noção, mas era assim, 10 alqueires produtivos. E tinha aquela mata. Nós nos embrenhamos naquela mata. E o infeliz, ele saiu atrás e começou a atirar. Ele atirava, mas não atirava para cima, não. Ele atirava para pegar, e não estava vendo a gente, mas sabia que a gente estava na mata. E ele só gritava, eu vou matar vocês, seus infelizes. Eu vou acabar com vocês, vocês são inúteis, vocês são só um peso, vocês são mal agradecidos, e atirava. A sorte, ou o destino, ou sei lá o quê, que na sequência começava outro sítio também gigantesco, o sítio do seu Ananias. E ele tinha plantações de frutas. E muitas vezes invasores entravam nas suas terras para roubar as frutas, então ele deixava seguranças lá. E nós correndo entre a mata, nós invadimos a terra do seu Ananias. E apareceu o polaco. O polaco era um dos seguranças. Aí olhou para minha mãe assim, senhora, o que a senhora está fazendo aqui com seus filhos? Eu quase atirei na senhora. E aquelas pipoco, pá, pá,
Aí o meu pai, mas o que está acontecendo? Ela disse, ele quer nos matar. Mas ele quem? O Mildinho. O homem disse, não é possível. Aí veio, trouxe a gente, mas percebia que meu pai estava se aproximando. Bom, aí ele simplesmente pegou o canhão dele, mas ele mirava na água e começou a atirar de volta. Logo a valentia do Mildinho acabou. Logo, o silêncio chegou. Aquele infeliz percebeu com certeza que estava entrando na terra do vizinho e que ali tinha uns cabra que não tinham medo de cara feia ou de grande brabo, porque se for relembrar ali ninguém era pequeno, a não ser eu, a minha irmã e meus irmãos. Aí o polaco nos levou até a sede. Nossa, o Ananias nos recebeu. Sabe, minha mãe desesperada, nós chorando. Aí foi que o Ananias disse, para onde a senhora quer ir? Aí disse, se eu tiver um canto para a gente passar a noite, amanhã está mais calmo, porque o efeito da bebida se foi. Aí a dona Isolete, esposa do Ananias, disse, mulher, até quando, mulher? Até quando tu vai suportar isso? Tu tem teus filhos. Tu é louca? Ai, mas para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Vai para qualquer lugar. Uma vida igual a que tu tem aqui, qualquer lugar tu vai ter igual ou melhor. Vai, tu ainda é nova, vai construir tua vida, vai criar teus filhos. A tua família vai te ajudar, porque a família da minha mãe também é uma família, uma condição financeira razoável, pelo que eu sabe, mas ninguém sabia daquele inferno, a não ser aquela vizinhança dos sítios ali, que não se envolvia, porque, poxa, ninguém quer se incomodar com o vizinho. E a minha mãe acabou ouvindo o conselho, graças a Deus. O senhor Ananias nos levou para a casa do meu avô. Quando meu avô soube, olha, acho que um dedal da história que ele ouviu, ele já queria pegar meus tios e ir lá na casa do Mildinho e mostrar para ele que em filha dele, netos dele, ninguém judia. Mas foi parado para evitar uma tragédia maior. Eu sei que nós ficamos lá na casa do meu avô. Eles deixaram passar uns dias, considerando que o efeito da valentia da cachaça tinha ido embora. Eles foram lá na loja do meu pai. Mas imagina, 4 homens chegando, mas chegando. Veio o funcionário, pois não, o que o senhor deseja? Conhecia, sabia que era. Cadê o Mildinho? Ah, ele está ocupado, onde ele está? Não, está lá. Eles entraram na sala assim. Claro que o meu pai não era bobo, já ficou assustado, mas o que está acontecendo? Meu avô simplesmente disse, olha, minha filha e meus netos não vão voltar mais para tua casa. Mas eles têm direitos, e eu vim aqui para te dizer. Eles não vão ficar desamparados. Eu poderia cuidar deles, mas tu é o responsável, seu infeliz. Seu monstro, seu babaca, seu lacaio. Meu pai quis, vai reagir? Vai encarar um homem que tu é muito bom com mulher, com criança, se escondendo atrás da bebida, seu pilantra, negando um prato de comida pro teu filho. Mas o meu avô, mas berrava. E claro que na loja todo mundo ouvia. Em cidade pequena já imaginou, né? Aí meu pai cheio de acalme-se, para, não é nada disso, e papapá. Bom, resumindo, para evitar problemas com o meu avô e família, o valentão resolveu abrir mão. Então ele deu uma casa para minha mãe, não teve juiz, não, lá o assunto era diferente. Porque ele sabia que o meu avô não era homem de precisar encher a cara para resolver. Então ficou tudo definido, eu não entendia bem, mas nós fomos morar numa boa casa, que eu não sei se era propriedade do meu pai, ou se ele comprou, mas ele passou para o nome da minha mãe. E todo mês ele dava uma quantia para nós. E essa quantia que não era pouco dinheiro, não. A gente vivia bem. Bom, vivia bem. A gente começou a viver. Porque a minha mãe, ela não fazia economia na nossa barriga. A nossa vida mudou. A nossa vida mudou. E a minha mãe, que era ainda jovem, porque, poxa, ela casou com aquele monstro quando ela tinha 16 anos. Ela mal tinha completado 30 anos, ela era jovem, ela era sonhadora, ela queria viver bem com o marido, com os filhos. E ela era uma mulher com várias habilidades.
E meu avô a recebeu, ela conseguiu trabalho, nós começamos a frequentar boas escolas, que na época meus irmãos nem estudavam. A vida melhorou, aí um dia chegou lá em casa o Manuel. Manuel era um cara legal, um cara muito educado, chegou lá conversando com a minha mãe e coisa. Ela não entendeu a visita, nós também não entendíamos, e ele parecia nervoso. Manuel era um homem assim de seus 35 anos. E simplesmente, minha mãe sem entender o que ele queria ali, eles tinham sido colegas de escola. Aí ele disse que a cidade comentava muito a respeito do que tinha acontecido com a gente. A minha mãe quis conversar e eu não vim aqui para perguntar nada, não quero saber nada. Eu só quero te dizer que o dia mais triste da minha vida foi quando eu soube que tu casou com o Mildinho. Tu sempre foi o amor da minha vida, eu sempre acreditei que a gente podia construir uma família. Você casou, eu lembro que na época você estava deslumbrada, você era apaixonada por ele, eu não tinha chance. Eu toquei a minha vida, eu casei. Mas eu casei contigo no coração, na cabeça, tu sempre foi meu mundo. Claro que meu casamento não deu certo, tive 2 filhos lindos, a minha esposa é maravilhosa. Sabe, o culpado do casamento não ter vingado fui eu. Porque eu sei que eu só vou ser feliz se eu tiver você do meu lado. Mas ele falava assim. Nós ouvíamos aquilo. O meu irmão já estava com 16 anos. Ele entendia e meio que vibrava. Depois nós fomos saber que foi ele que teve uma conversa com o Manuel, sabe, na cidade. Ele também já estava trabalhando, estudando, e incentivou o Manuel de ir lá em casa. Minha mãe ficou, claro, sem saber o que dizer, sem saber o que pensar, pediu tempo, ele deu, e graças a Deus, ela casou com aquele anjo. Aquele anjo que me chamava de minha rainha. Aquele anjo que nos tratava como filhos, como era bom. Sabe como era bom saber que não teria daquele anjo reações como eu tive com meu pai, quando eu lembro até hoje. No Dia dos Pais, eu estava naquela escolinha primária ali, pertinho de casa. E no Dia dos Pais a gente fazia uns cartõezinhos. Meu Deus, eu fiz o cartãozinho pro meu pai. Eu lembro, é o primeiro ou segundo ano, eu fiz aquilo com tanto carinho. Aí no Dia dos Pais eu acordei cedo. Ele estava tomando café, eu cheguei ali, mas meu coraçãozinho batia, eu todo emocionado, a minha mãe do lado. E disse, velho, tua filha quer te dar um presente. Eu, presente? Eu tremia, eu disse, ó, ele pegou, feliz Dia dos Pais. Eu esperava, eu juro que eu esperava vê-lo emocionado, agradecido, eu esperava um abraço. Ele olhou, mas é isso que vocês aprendem nesse colégio? Eita, dinheiro jogado fora. E botou em cima da mesa. Eu poderia aqui enumerar outras decepções, mas, como eu disse, eu não quero me fazer de vítima, se é que é possível contar uma história dessas e alguém não sentir dó de uma criança. Mas a nossa vida com o Manuel mudou. E foi naquela casa que finalmente eu conheci o verdadeiro significado de lar e família. E ali eu parti para a segunda fase da minha vida. Saí de uma infância que eu não tive para uma adolescência que eu não conseguia viver devido ao peso da angústia, do vazio que eu havia trazido da fase anterior. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca,
Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Tenho consciência que não posso me apresentar como regra geral e sair dizendo que é impressionante a ligação de uma filha com um pai. Pessoas são diferentes, existem pais, existem filhas, existem situações. Mas eu posso garantir que a cada dia que passava, eu percebia o quanto era gigantesca a necessidade que eu tinha de acreditar que meu pai não era o monstro que aparentava ser. Como eu alimentava a certeza que ele ia me ligar, ia dizer que me amava, ia me convidar para ir passear no shopping, ia perguntar como é que eu estava na escola, ou que eu já estava virando uma mocinha, se eu já tinha namorado. Sabe, aquela coisa assim. Sentir a presença dele. Ai, ouvir da boca do meu pai que ele me amava. A cada aniversário, eu alimentava a certeza que ele iria aparecer. Ou até mesmo assim, num dia aleatório, eu saindo da escola, veria o carro dele ali. Não. O meu pai conseguiu destruir toda aquela fascinação que eu tinha por ele. Aí de repente eu descobri que não era mais uma menina, era uma mulher amargurada. E com sequelas que foram se formando lentamente e se agigantaram. Chegaram num ponto que naquela fase de namoro, aquela fase de conhecer pessoas, eu estava totalmente fechado. Bom, o Eduardo foi um menino primeiro que se aproximou de mim e eu percebi que ele tinha outras intenções. Coitado do Edu. Meu Deus, eu achava ele bonitinho, legal, mas... Bom, primeiro, ele tem um azar que veio se declarar para mim quando eu tinha 16 anos, aí eu associei que a minha mãe tinha casado com meu pai com 16 anos, tudo que tinha a ver com o relacionamento eu associava ao que aconteceu com meu pai e minha mãe. Outros meninos apareceram, alguns eu até procurei alimentar, criar um tipo de relação, mas sempre tinha um medo. Aí foi o dia que o meu irmão mais velho, meu amado irmão, trouxe um amigo para que eu conhecesse. Meu Deus, o Mauro. O Mauro era muito legal. E já nos primeiros dias eu percebi aquele olhinho de peixe morto. Sabe? Aquele jeitinho de predador testosterona que olha a sua presa fêmea, mas ainda está amarrado em obstáculos que a própria inexperiência fazem surgir. Mas eu me senti atraída por ele. Ali não só como a menininha em busca do seu primeiro amor, não. Eu senti aquelas sensações de mulher. Ele mexeu comigo, ele mexeu com a minha libido. E aí ele um dia tomou coragem, foi lá em casa, pediu licença para o Manuel, pediu licença para minha mãe, me pediu em namoro. A resposta que ouviram foi, olha, não depende de nós, depende dela. Ele olhou para mim e eu disse não. Nossa, ele ficou numa decepção terrível, saiu. Aí minha mãe chegou e, filha, por que isso, filha? Tu não gosta do menino? Ai, gosto, mãe, mas você sabe, eu acho que é muito cedo e coisa. Aí foi quando ela olhou para mim, de mulher para mulher, filha. Até quando tu vai levar esse medo de viver tudo o que eu vivi com teu pai? E de possíveis filhos que você venha a ter, sofram as decepções que você sofreu. Aí eu tentei desconversar. Manuel estava ali, não falava nada, ele era muito discreto. Meu irmão também estava ali, puto comigo. Aí teve uma hora, ai mãe, não adianta, eu não consigo. Eu sei que a gente não deve botar tudo na mesma vala comum, mas... Ai mãe, eu acho que todo homem é igual. Aí a minha mãe, filha, me pega como exemplo. Vê o que eu vivi com teu pai e vê a vida que eu tenho com o Manuel. Aí eu disse, mãe, tu deu muita sorte. Porque nesse mundo existem poucos Manuéis. Aí que meu irmão disse, mas existem Lucianos também. Foi quando eu vi a reação do meu irmão
Ele não estava brincando, ele estava chateado. Pô, meu irmão era tudo para mim. Meu irmão cuidava de mim. Meu irmão, ele não tinha assim aquela figura de pai. Talvez até porque essa presença masculina, paterna, eu encontrei em Manuel. Mas é mesmo. Foi que eu pensei, meu Deus, se existe um Manuel, se existe um Luciano, por que não pode existir um Mauro? Por que todos têm que ser miudinhos? Aí eu pedi para que o Luciano convidasse o Mauro novamente para ir lá em casa. Aí ele veio, eu o chamei na varanda, expliquei toda a situação para ele, e disse que por isso que eu não aceitei o pedido dele, que era puro medo, mas que eu gostava dele, que tinha pensado melhor e achava que tinha que arriscar. Ali eu vi um Mauro que eu podia confiar. Eu achei que ele faria aquela cena, sabe, emocionado, sabe, tremendo, ai, graças a Deus, blá, blá, blá. Não. Ele só olhou para mim e disse, nossa, eu não podia imaginar que tu tivesse passado por tudo isso. Mas eu te digo, eu não vou dizer que sou perfeito, não. Mas tu pode apostar que eu jamais vou te tratar dessa forma. E se por acaso eu quebrar minha promessa, eu te juro que eu vou sumir e nunca mais olhar para ti de vergonha. Foi uma posição que eu realmente me surpreendi. E ali eu comecei a namorar Mauro. E foi a melhor decisão da minha vida. Namoramos por 3 anos, casamos, e eu já estava com meus 30 anos, feliz, com 2 filhos lindos, um marido maravilhoso. Eu tinha minha vida profissional, que ia muito bem. Nunca mais tinha ouvido falar do meu pai, ele nunca nos procurou. E o mais impressionante, que eu percebi, comparando a felicidade da vida da minha mãe com o Manuel, a felicidade do Luciano com a Silvana, minha cunhadinha, que ele começou a namorar quase no mesmo tempo que eu comecei com o Mauro. Eles viviam muito felizes, nós éramos amigos, nós frequentávamos casa. Então, diante de toda essa certeza que era possível, sim, comecei a sentir asco, nojo, ódio do meu pai. E foi quando veio a notícia. Meu pai, ele trabalhando, era um homem que bebia muito, comia muito, era um homem de uma vida totalmente desregrada. Eu não sei como é que estava a vida afetiva dele, se ele tinha casado de novo, se ele tinha outras mulheres, não me interessava, não queria saber. Mas ele teve um AVC. Teve um AVC e as sequelas. Dizia que ele teria dificuldades para continuar vivendo, não poderia mais trabalhar, estava com um lado todo morto, estava com dificuldade de falar, estava... Sabe, para quem se achava o todo-poderoso, o onipotente, estava ali. Dizem que tinha emagrecido muito, mas que chamava pelos filhos. Eu não queria nem saber por que ele chamava os filhos. Mas aí o Luciano e meus outros 2 irmãos foram até ele. Aí vieram me dizer que ele chorava, que ele sabia o quanto tinha sido horrível como pai, como homem, como gente, e que ele queria tentar conseguir o nosso perdão. Bom, soube que os meus irmãos o perdoaram. Luciano começou a ir toda semana na casa dele. Eu não sei se por ser o mais velho, por ter tido um contato maior, por ser coisa de homem, não sei, o Luciano era muito bom. E ele voltava triste com a situação do papai ali, né? Vivendo daquela forma de arrasto, precisando pagar pessoas para cuidar dele, totalmente dependente, e que ele estava se desfazendo do que tinha, mas que o que ele pudesse deixar para a família dele, ele deixaria. Foi quando eu soube que o que ele chamava de família não era só nossa. Ele tinha conhecido a Celeste
uma mulher bem mais nova que ele, pilantra igual a ele, aquela que usava mini saia, batom, que fazem os homens babar, mas que só queria a grana dele, e que Celeste tinha dado um pé na bunda dele, daquele bem dado, e ainda tinha levado um bom dinheiro dele junto com o namorado que ela tinha, e que deram um golpe. E que a família que ele falava não éramos nós apenas, tinha um filho ainda criança que ele queria proteger, porque a tal da Celeste pegou o que era dele, sumiu no mundo, não queria saber de criança, não queria saber de nada. A Celeste eu acho que era pior que ele, ou igual, ou os dois se mereciam, sei lá. Então meu pai fez uma proposta para Luciano, que Luciano assumiria o sítio, assumiria a loja, assumiria os negócios, que se meus irmãos quisessem poderiam também participar, trabalhar, ficaria tudo com a família, mas que Luciano tinha que dar a palavra que ia adotar e assumir a criação do Silvinho. Eu não queria nem saber desse Silvinho, olha só, minha raiva era tão grande que eu esqueci que Silvinho era meu irmão também. Luciano se apaixonou pelo Silvinho. O Eduardo conheceu o menino também, nossa, voltou encantado, quis falar, disse, ó, não, por favor, eu não quero o dinheiro dele, eu não quero o filho dele, eu não quero nada dele, quer viver comigo? Quer viver bem? Vamos continuar feliz, eu não quero saber se ele tá bem, se ele tá mal, eu não quero nada, eu tava, nossa Senhora. E aí aconteceu algo maior ainda. Meu pai teve um segundo AVC. Bom, e como resultado, virou um vegetal. Ele não mexia mais nada, era só os olhos. Ele ficava numa cama com colchão d'água, cheia de drenos para alimentá-lo, porque senão ele morreria de fome. Ele estava definhando. E foi quando Luciano chegou um dia lá em casa, com aquela coisinha, aquele toquinho, uns 4 anos. Eu olhei e disse, é quem eu estou pensando? É. Esse é o nosso irmão, é o Silvio. Nossa, a princípio eu tentei ser seca, mas quando eu vi aquela coisinha rechuchuda que deu uma risada pra mim, oi, mana, tu é a minha irmã? Prazer. Ai, não tinha como. Aí eu deixei ele lá com os meus filhos, brincando. Foi quando o Luciano disse, olha, eu não vim aqui só para te apresentar o Silvio, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde tu ia conhecê-lo. Mas eu vim te dizer que o papai só se comunica pelos olhos, tu deve saber a situação. E aí nós criamos um código que a gente pergunta para ele, se ele piscar uma vez é sim, se ele piscar 2 vezes é não. Aí fica fácil, assim, quer dizer, tá precisando de alguma coisa, tá sentindo uma dor, tá isso, sim, não, quer assistir TV, quer isso, quer aquilo. Mas aí nós perguntamos o que ele queria, aí chegamos no teu nome, perguntamos se ele queria que você fosse visitá-lo, ele disse que sim. Aí foi quando o Luciano disse, olha, e a última vez que eu vou te falar isso, te pedir isso, porque eu sei que não terá a próxima, porque se você não for agora, não precisará mais. Porque os médicos já disseram que ele não dura muito. Me veio uma coisa assim, depois de ter visto o Silvio, depois de ver eu brincando com meus filhos ali, meu Deus do céu, Silvio era tio dos meus filhos, era meu irmão. Quando o Luciano falou que a minha mãe tratava o Silvinho como filho, a minha mãe foi a que mais sofreu com aquela coisa que me chamava meu pai, todos foram lá. Não sei, me veio algo dizendo vai. E eu segui esse algo. Fui com o Luciano até a casa que meu pai estava morando, que já não era mais no sítio. Era uma casa na cidade, por ser mais próxima do hospital, tinha os cuidadores, ele tinha tudo ali. Aí o Luciano chegou e eu ouvi ele dizer assim, pai, eu tenho uma surpresa para o senhor. Aí eu entrei. Sabe quando uma pessoa não tem como fazer, não tem como se movimentar? Não tem mais controle sobre o corpo, mas eu conseguia perceber que aquilo foi uma coisa forte para ele. Eu vi aquele homem daquele tamanho, que
que eu lembrava com seus 90 quilos, eu acho que eu não tinha 30, seco, acabado, cheio de drenos. Aí eu cheguei perto dele. Aí perguntei, tudo bem, pai? Ele piscou 2 vezes, como se dissesse não. Eu olhei para o Luciano, não sabia o que ele ia dizer. Aí eu ainda tentei, tá feliz que eu tenha vindo, pai? Ele fez sim, numa piscada só. Aí eu não chegava num denominador comum. O Luciano mais uma vez mostrou a pessoa que é pai. Você quer ouvir que ela te perdoa? Nossa, ele piscou uma vez só. Aí se fez aquele silêncio. O Luciano não me obrigou a nada. Meu pai, eu não sei o que passava na cabeça dele, mas ele não tinha como mostrar a reação. Aí eu respirei fundo, olhei para ele e disse: eu te perdoo, pai. Eu te perdoo do fundo do meu coração. Eu percebi lágrimas escorrendo do meu pai. Por incrível que pareça, naquela situação, é a única lembrança de uma reação humana que eu tenho do meu pai. Aí dei um beijo na testa dele, fiquei mais um pouquinho ali, aí saí. E naquela noite ele faleceu. Sabe? Eu, quando soube que ele tinha partido, eu gostei do que fiz. Gostei do que fiz. Pelo menos, embora não merecesse, ele teve uma hora boa de partir. Enfim, ele teve um... Não carregou um peso que eu achava que ele tinha que carregar, mas não carregou. E eu segui a minha vida. Eu segui a minha vida. Mas com o tempo eu percebia que eu continuava com aquele ódio pelo meu pai. Era horrível. Era horrível. Aí depois, eu senti que não era ódio, era mágoa. Por todas as decepções que ele me causou quando eu era criança e realmente consegui amar alguém. Que o maior amor que eu havia sentido era por ele, ele simplesmente tinha cuspido em cima, tinha aquela mágoa. E quando eu falava sobre meu pai, quando eu abria a minha vida, eu falava tudo de ruim que ele tinha feito. E aquilo estava me consumindo. E foi quando saímos, Eduardo, eu, um grupo de amigos, nós todos ali. Foi, eu acho que no aniversário. Não me lembro bem, a gente não... Aí o assunto virou meu pai. Todos falaram, minha mãe comentou, Manuel quieto se isentava, estávamos todos ali. Lembrei agora, era o aniversário da tia Rosália, que era irmã do meu pai. E ela falou sobre como meu pai era difícil quando criança, aquela coisa toda. E na casa da tia Rosália, tinha uma senhora que trabalhava muito tempo na casa. Depois que eu falei sobre meu pai, aquela senhora só me ouvia. Aí nós fomos embora, foi uma noite muito agradável. Eu sei que no dia seguinte veio uma ligação que eu estranhei. Era aquela senhora dizendo que precisava falar comigo. Aí eu fui. Fui na casa dela, eu não queria nem que fosse na casa da tia. Casinha simples, na periferia, tudo muito arrumadinho. Aí ela me recebeu muito bem, e disse que ele perguntou que eu devia estar estranhando a ligação. Eu disse, eu achei meio confuso, mas eu acredito que a senhora me trouxe por um bom motivo, que a minha tia fala muito bem da senhora. Ela disse simplesmente, falou assim: cada um tem a sua fé. Você pode acreditar no que eu vou falar, ou pode não acreditar. Mas quando nós estávamos na sala ali e você falava do seu pai, ele estava do seu lado. Aí eu olhei para ela, como é que é? Ele estava do seu lado. E ele estava ali entre nós porque ele não consegue ir embora. Ele está preso aqui.
E o que o prende é que ele precisa do seu perdão. E ele sabe que você não o perdoou. Eu fiquei sem ação nenhuma. Eu digo, vem cá, essa mulher é louca, o que ela está dizendo? Aí ela só completou dizendo: filha, liberte-o. Mas, principalmente, salve-se. Porque o ódio não atinge aquele que a gente gostaria que atingisse. Não, o ódio é um veneno. E quem sente está envenenando a si próprio. Eu imagino que você tenha sofrido. Eu sei que não é fácil. Mas liberte-se e liberte o seu pai. Porque se você não o fizer, você estará agindo exatamente como ele agia. Você estará sendo igual a tudo aquilo que renega e odeia. Você tirará do seu pai o direito de seguir o seu caminho, pagando por tudo de ruim que fez. E ao mesmo tempo, estará se condenando a um martírio tão grande quanto ele está vivendo agora. Porque a vida cobra, a vida pronta. E ela está dando a chance para você, a mesma chance que deu inúmeras vezes para o seu pai. E se você não aproveitar, saiba que um dia a conta chega. Como eu disse no início, hoje eu tenho 64 anos. Quando eu ouvi aquela mulher, aquela estranha, falando sobre os meus sentimentos, como se me conhecesse mais do que eu saí de lá transtornado. E comecei também a prestar atenção em detalhes. Que o meu marido, ele tinha um diálogo maior com os meus filhos. Que aos poucos, daquela convivência dentro da minha casa, que eu achava linda, maravilhosa, eu estava ficando fora. Aos poucos, eu não fazia parte da família, eu percebia que eu era diferente deles. Eu estava me tornando uma presença que eles eram obrigados a aceitar. Eu comecei a entender que eu não era tão legal quanto eu achava que era. Eu consegui enxergar o quanto eu era egoísta, que só pensava em mim, a ponto de, durante muito tempo, renegar Silvinho, meu irmão. Aos poucos, a sensação que eu tinha é que eu não conseguia perdoar o meu pai porque eu era igual a ele, e eu não poderia ser igual a ele. Mas também eu sabia que aquele turbilhão de sentimentos era muito maior que eu não conseguiria sozinho. Aí procurei profissionais. Procurei pessoas ligadas à ciência, ao sobrenatural. Busquei várias fontes de conhecimento. E foi quando eu descobri que perdoar não é algo que a gente fala. Esquecer não é algo que a gente comanda. Limpar a alma de mágoa e ódio não é apenas um mecanismo prático. Não. Demanda tempo e principalmente autoconhecimento, para que a gente possa se tornar maior do que a dor sentida pelo causado por aquela pessoa que a gente não consegue perdoar. E demorou muito tempo. Foi uma caminhada longa, mas nessa caminhada eu me aproximei mais dos meus filhos. Silvinho veio morar comigo. Hoje eu amo aquele meu irmão tanto ou mais quanto eu amo meus filhos. Eu sou cada dia mais feliz com o meu marido. E graças a Deus eu tive a chance de acordar para o que eu estava fazendo. Eu espero que meu pai esteja onde estiver, realmente buscando crescer como indivíduo, da mesma forma que eu dediquei a minha vida para não me deixar envolver na areia movediça que ele se colocou. Só que em vida não conseguiu sair.